Oi, galerinha, bom dia! Bom, nossa aulinha hoje, a gente vai falar sobre os contos de fadas, né? Muitos de vocês já conhecem contos de fadas, né? São narrativas que estão ligadas ao nosso imaginário, certo? São passadas de geração em geração, né? Geralmente nessas narrativas dos contos de fadas, os finais sempre são felizes, né? Tá tudo certo. Tem um personagem mau, tem um personagem que é bom, né? Acontece um conflito e no final sempre a história acaba feliz. Na página 46 do nosso livro tem um conto de fadas que é A Bela e a Fera, certo? Ele é de origem francesa, tá? E já saíram muitas versões desse conto de fadas, certo? Mas a gente vai tentar entender melhor o que é um conto de fada. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Já leram a Cinderela, né? Já leram a Chapeuzinho Vermelho. Todos esses são contos de fadas, né? São histórias que, na verdade, mexem com o nosso imaginário. São histórias que fogem um pouco da realidade, né? E passa para o nosso imaginário. Então, aí está a história da Bela e a Fera, certo? Vocês vão fazer essa leitura, muito interessante, a história bem legal. Como eu já falei para vocês, a gente viaja, né? Fazendo leitura, a gente faz uma viagem, a gente consegue entrar no mundo da imaginação. Então, quanto mais leitura a gente lê, melhor a gente escreve, melhor a gente fala, né? A gente fica com conhecimento maior, né? Hoje, se vocês se perguntarem a vocês o que é uma fábula, né? Vocês vão saber explicar muito bem o que é. Uma crônica também. E agora chegou a vez dos contos de fadas. Todo conto de fadas começa com Era uma vez, né? E aí vocês vão ver o desenrolar dessa história, tá? Vocês vão ler. Ela foi escrita, essa versão, né? Foi escrita por Madame Leprince, né? E ela foi adaptada por Christiane Angelotti. Então, são informações muito importantes que a gente precisa ficar atento, né? Em relação a quem escreveu, né? Quem reescreveu, as imagens, como eu já falei a vocês. Vocês precisam ficar atentos a isso, certo? Então, depois de fazer toda essa leitura, tá? Se precisar, faz uma releitura. Vocês vão fazer o seguinte, vão, né? Vão olhar os verbetes que estão aí na página 48. Está aí, ó, comovida, felizes e histórias, certo? Então, tem 3 palavrinhas e está pedindo, né? Está mostrando, na verdade, como aparece no dicionário, né? E ele deu uma lista de palavras e quer que vocês digam como é que a gente deve encontrar essas palavras no dicionário. Como é que a gente geralmente encontra as palavras no dicionário? Ela pode aparecer no feminino, né? Por exemplo, como história, né? Muitas vezes ela não vai aparecer no plural, tá? Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Ela pode não estar no plural, né? O plural é a gente que faz, né? Então, geralmente ela tá no singular, ela pode estar no feminino, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado na hora de fazer uma pesquisa no dicionário, tá? E para que a gente possa fazer um treino sobre isso, tem aí uma sequência de palavras que vocês vão anotar
de que forma é que a gente pode procurar no dicionário, certo? Então, tem aí da letra A à letra J, né? E aí vocês vão anotar a forma como a gente vai procurar no dicionário. Não precisa colocar o significado, certo? Apenas colocar a forma como a gente pode encontrar essa palavra. Entendido? Veja bem, a narrativa, como a tia falou, é um relato, certo? Eu vou relatar alguma coisa, eu vou contar, né? De uma sequência de fatos, ou seja, ele segue uma ordem, né? Os fatos, eles não são colocados ao acaso. Ele vai ter um início, ele vai ter um meio e ele vai ter um fim. Vai ter uma sequência, né? A narrativa é justamente isso, certo? No caso, os fatos, eles podem ser reais ou eles podem ser fictícios. No caso do conto de fadas, a gente sabe que são fatos fictícios, né? E aí a gente vai usar a nossa imaginação para tentar ver essa história na nossa mente, né? Porque assim a gente vai lendo e vai imaginando como é que essa história vai acontecendo. É o que vocês vão fazer lendo A Bela e a Fera, certo? E aí elas estão organizadas em um enredo, que é justamente isso, nessa sequência de início, meio e fim, né? E esses fatos ocorrem com personagens, claro, né? Tem que ter personagens, está em um determinado tempo, né? E em um espaço. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, ela acontece em torno de uma floresta, né? Durante o dia, né? Tem como personagem o lobo mau, a vovozinha, a mãe e a própria Chapeuzinho, certo? E aí, pronto. Aí a gente tem as partes, né? A gente tem um enredo da história de Chapeuzinho Vermelho, do conto de fadas de Chapeuzinho Vermelho. E eu vou deixar que vocês identifiquem quem são os personagens da Bela e a Fera, né? Em qual tempo é que acontece essa história? Qual é o espaço em que ela acontece? Vocês vão vão ler e vão analisando isso, né? Quem são os personagens principais? Quem aparece na história, né? E aí vocês vão buscar entender tudo isso que vai acontecendo na história, tá? O narrador, ele é o responsável por contar a história. Algumas vezes o narrador, ele também é personagem, ou ele é um narrador observador, que está apenas observando e narrando os fatos, certo? Ele pode ser um personagem ou ele pode ser apenas um narrador observador. Então, a gente tem um jogo rápido aí, tá? Na página 49. E aí, vocês vão completar os espaços, certo? Sobre a narrativa, sobre o conto de fadas. E aí, a gente tem os tipos de personagens. A gente tem uma classificação para os personagens. Os personagens, eles podem ser protagonistas, ou seja, que é o personagem principal, tá? A história gira em torno dele. A gente tem os personagens antagonistas, certo? Que se opõem ao protagonista, ou seja, é o contrário, né? Se o protagonista ele é bonzinho, o antagonista vai ser o contrário. Vai ser aquele que vai causar confusão, vai ser aquele que vai causar desordem na história. E a gente tem os personagens secundários, que são personagens importantes, mas com uma menor participação, né? Ou seja, eles apenas fazem uma breve passagem pela história, né? Então, eu quero que vocês observem isso e também respondam o jogo rápido que está aí sobre os personagens, certo? Então, o enredo ele está organizado em situação inicial, ou seja, eu disse para vocês que toda narrativa ela segue uma sequência, né? Então, temos a situação inicial, ela vai mostrar o espaço, vai apresentar os personagens,
Depois a gente tem o conflito, que é onde acontece, né, o conflito da história, uma confusão, sei lá, né? Depois temos o clímax, que é aquele momento de mais suspense, onde a gente quer saber o que é que vai acontecer. E depois nós temos o desfecho, que aí forma a estrutura de uma narrativa, certo? Então, depois que vocês fizerem essa leitura da Bela e a Fera, leiam 1, 2, 3 vezes, certo? Eu vou deixar só a leitura e essas 3 atividades, né, nessa aulinha. E na outra aula a gente vai trabalhar cada parte, né, da narrativa. Vamos trabalhar a estrutura dela, certo? Na própria aula. Então, assim, por enquanto, vocês vão fazer a leitura e vocês vão responder essas 2 páginas, tá? Depois eu vou mandar o gabarito para o grupo e vocês vão fazer a correção. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que é um conto de fadas, tá? Geralmente é uma narrativa imaginária, né? Acontece coisas que às vezes na realidade não aconteceria, certo? E eu não vou adiantar nada da história da Bela e a Fera, que é justamente para que vocês fiquem curiosos em ler, né, toda a história e observem também as imagens, né? Toda a imagem aí. O capítulo inicia com Era uma Vez, né? Bem legal. Todo conto de fada inicia com Era uma Vez. Então, vocês vão ler, vão ver os diálogos, né? No decorrer do texto. E vão ver que ela tem a parte inicial, tem um conflito, tem um clímax, que é a parte que tem aquele suspense, que a gente quer saber o que é que vai acontecer. E justamente tem a parte final, né? O desfecho da história. Então, observem os personagens, observem o narrador, para que na próxima aula a gente possa conversar melhor sobre isso, sobre os personagens, sobre o narrador, né? Sobre a estrutura da narrativa. Então, eu peço a vocês que façam isso, fiquem atentos a isso, certo? Tá bom? Então, super beijo, boa leitura!